Bom dia, graça e paz a todos. Como é que vocês estão? Aqui tá frio, para variar. Um dia faz calor, outro dia faz frio. E bora tomar um chimarrão, né? Já fui no mercado hoje, já fiz a minha correria, tô com o almoço atrasado e tô aqui querendo gravar um vídeo. E eu tava meditando na justiça de Deus. Deus é perfeito. Deus é tão justo. Deus é tão justo que às vezes ele muda a nossa régua, a régua com que a gente julga as pessoas. Eu hoje tenho uma régua totalmente diferente do que eu tinha alguns anos atrás. A régua com que eu media, a justiça com que eu media as pessoas, né? Através da religião, a gente julga as pessoas, a gente mede, né? Mas Deus, por sua infinita misericórdia, Ele muda nossos caminhos, muda a nossa mente, abre a nossa mente. E Ele ensina para nós que a régua dele é muito diferente. Que a justiça de Deus ela é perfeita. E às vezes Deus tem que quebrar a nossa régua e mostrar para nós que nós não somos nada, que nós não temos direito de julgar o outro, né? Mas temos que julgar nós mesmos, nos avaliar. E às vezes Deus permite coisas na nossa vida, acontecimentos na nossa vida, que vai fazer a gente mudar a nossa visão, que vai fazer a gente quebrar a nossa régua julgadora, para a gente aprender a ter misericórdia. Ah, então Deus permitiu você divorciar e, né, acontecer isso na sua vida por causa da tua régua medidora? Sim, eu acho que sim. Porque eu penso assim, se eu tivesse casado bonitinho e tivesse continuado casado, lógico que isso é um propósito, né, de todo casamento, mas será que isso não ia inchar o meu ego, inflar o meu ego? Igual muitos se gabam de estar no casamento há muitos anos, às vezes nem tá feliz, né? Tem casamento feliz, gente. Eu acredito no casamento, acredito no amor, acredito que tem pessoas que Deus une para ficar o resto da vida. Acredito que Deus vai preparar uma pessoa boa para mim. Mas lá atrás eu vejo lá atrás que talvez como eu era antes e como eu sou hoje. Eu sou sincera em dizer que Deus quebra o nosso ego. Porque Deus não quer soberba. Deus não quer que a gente seja soberbo, arrogante. Deus quebra as nossas réguas. Deus quebra a religiosidade em nós. Porque Ele não quer uma pessoa soberba, cheia de ego. Então, às vezes, Deus permite dar tudo errado pra gente aprender a ser humilde, né? Aprender que a justiça de Deus é diferente da nossa justiça. Aprender que a gente tem que perdoar o nosso próximo, aprender a perdoar o próximo como a nós mesmos. Só que se a gente se acha perfeito e não tem erros, então como que eu vou me perdoar do quê? Se a gente não tem consciência dos nossos erros, dos nossos pecados. Então, às vezes, Deus permite acontecer alguma coisa na nossa vida para a gente encarar o tamanho da nossa pequeneza, da nossa miséria diante de Deus e aprender o que é a misericórdia de Deus. Vocês estão entendendo? Porque se a gente se acha bom,
Então a gente tem uma régua muito alta para medir os outros e vai ser injusto. Porque eu não sei o que o meu irmão está passando, a minha irmã está passando, então eu não posso medir com a mesma régua que eu meço os meus pecados. Então é só Deus que pode fazer justiça corretamente. E eu fico pensando em quem tem poder de abaixar ou elevar alguém e julga injustamente. Igual na religião, muitas pessoas, por simples coisas, foram humilhadas, foram retiradas da igreja, sem misericórdia. Eu fico pensando como que Deus vê essas coisas, como que Deus olha essas coisas e o quanto Deus vai cobrar dessas pessoas. E eu não tô falando isso de mim, porque eu não tenho mágoa dessa parte. Eu fiz o meu melhor. Eu tinha liberdade na igreja. Eu simplesmente entreguei o meu ministério por livre, espontânea vontade e conhecimento. Mas teve muita gente, igual eu vi um caso de um irmão esses dias no canal do Josafa Agra, a filha do irmão contando que só porque o pai dela casou, ele ficou viúvo, era cooperador e casou com uma moça que no passado, antes de ser crente, teve um filho e depois ela foi para a igreja, batizou, bonitinho, estava servindo a Deus. Esse irmão ficou viúvo, casou com ela e os irmãos simplesmente tiraram o ministério dele por causa que a moça tinha um filho antes de ser crente. Então, gente, quanta injustiça. Quanta injustiça. E quantos comentários aqui eu escuto as pessoas defendendo a instituição, só que, gente, olha para o lado. Quantas pessoas machucadas, quantas pessoas feridas por causa da religião, quantas pessoas que não têm liberdade na igreja por coisas mínimas, por desprezo, por falta de consideração, por causa de divórcio. Mas, enfim, cada um execute a sua misericórdia. Cada um de nós pratique as coisas com justiça, porque Deus se agrada da justiça, porque Deus é justo. Não queira condenar ninguém. Igual vem um monte de gente me atacar aqui. Gente do céu, ninguém calçou os meus sapatos. Ninguém andou os meus caminhos. Para saber tudo que eu já passei. Para me julgar pelo meu casamento não ter dado certo. Gente, Deus é misericórdia. E Deus é uma misericórdia tão grande, tão perfeita, que se tiver que quebrar a gente, às vezes ele vai quebrar para desconstruir em nós o que está errado, para poder construir tudo novo, fazer um renovo. E eu creio nisso. Eu creio que eu estou num processo de descoberta, num processo de aprendizado, muito aprendizado. E eu creio assim que eu creio que Deus está no controle de tudo. No controle de tudo. Tá tudo certo. Por mais que você olhe para trás, se a gente olhar com os olhos da carne, vai falar assim: nossa, mas eu não queria que tivesse sido assim a minha vida. Não, era para ser exatamente assim. Porque é através dos nossos erros e acertos, através das nossas experiências, que Deus vai modelando a gente. Deus vai lapidando, trabalhando. E até a gente se tornar
o que Deus determinou. Eu já falei isso em outros vídeos. É Deus modelando. Até as dificuldades, principalmente as dificuldades que a gente passa, é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento. Olhe para todas as suas dificuldades e veja o que Deus quer que você aprenda com elas. Porque Deus é misericórdia, porque Deus é justiça, Deus é perfeito. Um dia uma irmã, e eu não tô dando indireta aqui, tá? Pelo amor de Deus. Não tô dando indireta para pessoas de outros canais aí que ficam me criticando. Eu só tava lembrando esses dias que ela contou uma situação, ela ligou para mim e contou uma situação da filha dela que ela tava passando. Eu nem vou entrar em detalhes. E ela não sabia como reagir com a filha dela, e ela tava muito revoltada. E eu falei assim, irmã, independente de qualquer coisa, ela é tua filha. Ame a sua filha. Ame. O futuro dela, o que Deus vai fazer, o que Deus pode fazer e transformar, isso não pertence a nós. Mas ame a sua filha. Ame. Só ame, acolha. Lógico que a gente não vai apoiar o erro. Se a gente vê o erro, a gente tem que deixar claro que o que é errado, né? Mas ame a sua filha. Seja amiga dela. É isso que Cristo ensinou para nós. Amar o nosso próximo. Até as pessoas que nos odeiam. Gente, eu não sei se eu falei o que eu queria falar nesse vídeo. Enfim, chegou gente. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.